Olá, olá, boa noite, sejam todos bem-vindos à TVD News 581 da Parabólica Digital e ao canal Silvio Navarro, que nos cede esse espaço aqui para a gente poder conversar com vocês. E nesta quarta-feira, 28, nós temos o prazer de receber a Luciana Mendina. Ela que é mãe atípica de um menino de 24 anos e presidente do Inclusiva BR. Luciana, muito obrigada por aceitar falar conosco. Obrigada pelo convite, fico muito feliz. Ana, minha irmã, boa noite. Boa noite, Camila, boa noite, Luciana, boa noite, audiência. Mais uma vez precisando falar de assuntos bem casca-grossa, mas sempre com o objetivo de informar vocês, porque o nosso papel é entender que, por mais que nós estejamos falando de autistas, diz respeito a todos nós, porque nós convivemos com essas pessoas e na medida que a gente se informa, a gente também facilita essa vida que é difícil para caramba. Então, estamos aqui hoje para discutir esse tema importantíssimo com essa presença ilustre da Luciana. Prazer. Prazer, Ana. Luciana, você é um dos maiores nomes no Brasil para falar sobre isso, inclusive tem cartilha. Eu te conheci comprando a sua cartilha sobre os direitos dos autistas. Eu gostaria que tu começasse falando justamente isso. O que é o Inclusiva BR? Por que ele foi criado? O que é? Por que as pessoas têm que apoiar o Inclusiva? Sim, a Inclusiva é a Associação Inclusiva, é uma associação nacional em defesa dos autistas e de suas famílias. E nós, assim, inicialmente a gente criou a sede em Porto Alegre. A gente saiu do movimento anterior, que infelizmente, assim, deixava muito a desejar mesmo. E aí Mães Atípicas se uniram. Eu morava à época em Porto Alegre, teve a enchente, aquela enchente do ano passado, em maio. E o nosso primeiro trabalho já foi nas enchentes, a gente ajudando as famílias diretamente nas casas. A gente ia na casa de cada pessoa. Então, a gente conhece a realidade das famílias, das mais vulneráveis, e é muito difícil. E hoje mesmo eu estava ajudando outra mãe atípica com seu filho, Adriel, que tem 3 anos de idade aqui em Brasília. E eu pensei, gente, como o autismo é diferente para quem tem dinheiro e quem não tem dinheiro. Eu acho que nenhum transtorno e nenhuma doença é tão desnivelada como o autismo, porque se você tem condições, ele é bem mais tranquilo, ele é bem mais fácil de lidar. Mas se você não tem nada, é tão complicado para as mães. Eu acho que é até por isso que muitas estão adoecendo, as mães estão adoecendo, as mães precisam tomar remédios, as mães precisam desabafar, porque é muito difícil. Aí que a gente entra, como somos mães, como nós vivemos essa realidade. O meu está com 24 anos, então há mais de 22 eu recebi o diagnóstico do Bernardo. Ele tinha 1 ano e 11 meses. E já começou o tratamento na hora. E era tudo pago. Não tinha SUS, não tinha plano de saúde, não tinha nada, era tudo particular. Então, eu digo que a gente é dinossauro do autismo. A gente vem de uma época que não tinha nada e que a gente teve que conquistar muita coisa. E eu idealizei a lei da detecção precoce, né? A lei 13.438 de 2017, idealizei, em função do Bernardo, dele ter sido beneficiado, e é uma lei que é adotada desde 2017 pelo SUS. E a única vez que ela foi descumprida, isso eu tenho que falar para vocês que é muito sério, foi neste desgoverno. O único que descumpriu uma lei super importante, uma lei aprovada por unanimidade na Câmara dos Deputados, ou seja, nem esquerda nem direita brigaram, porque sabia da importância da detecção precoce para o risco do autismo, e este governo ele retirou o protocolo de risco da caderneta, de mais de 6,8 milhões de cadernetas que saíram sem o protocolo de risco. Agora ele voltou, porque a gente gritou, porque a gente gravou vídeo, porque a gente denunciou, mas, assim, a importância da Inclusiva está em denunciar esses absurdos que estão acontecendo, que eu posso falar com segurança que este é o pior governo que já tivemos para a inclusão. Eu acho que é o pior para o país como um todo, mas para a inclusão é, sem dúvida, o pior governo. A gente nunca teve um governo tão ruim. A gente estava, para vocês entenderem, em 2012 teve a lei Berenice Piana, que botou o autista como pessoa com deficiência, e a gente começou a ter direitos ali, as famílias. E a gente foi crescendo pouco a pouco. Teve a lei da detecção precoce, a lei Romário, várias leis para os autistas. E, de repente, a gente chega no Lula quando tudo
começa a ser destruído. A gente não avança mais. Primeiro, o Lula chamou os autistas de pessoas com problema de parafuso, depois retirou o protocolo de risco da caderneta, depois veio com o PL 4614, no final do ano, para retirar o BPC de milhões de famílias. Como se não bastasse, agora teve a medida provisória 1295, 1295, acho que isso. Para tirar também outro filtro do BPC, e assim a gente vai caminhando, cheio de ADI contra os autistas, para voltar ao rol taxativo, para restringir terapias, para dificultar a vida das famílias. Eu fiz até um trocadilho falando que o Lula gosta dos artistas e não dos autistas, porque para os artistas tem bilhões, e para os autistas é só tirando direito. Então, a importância está, inclusive, nesse sentido, que a gente possa juntos, né, que a gente possa juntos, aqui a cachorrinha, ajudar as famílias, todas as famílias, os autistas, as mães, porque realmente o transtorno cansa, é difícil, Camila. Luciana, eu queria aproveitar uma parte da sua fala sobre a dificuldade de arcar com esses custos. Eu não atendo pacientes que são mães de autistas, mas eu tenho o privilégio de atender uma recém-formada em psicologia que trabalha com pacientes, né, com autismo. Enfim, a indignação como profissional de assistir uma série de dificuldades, inclusive dentro, né, do trabalho, de oferecer serviços de qualidade, enfim. Então, quer dizer, também tem esse outro olhar. Mas você trouxe a dificuldade, como é diferente para cada realidade de mãe, porque um vídeo que eu gravei, assim que eu tomei conhecimento do assunto, eu publiquei informando ali tudo que está em volta para que o trabalho com autistas possam acontecer. Então, eu coloquei, né, a análise do comportamento, né, aplicado, que é o ABA, o modelo Denver de intervenção precoce, terapia ocupacional, fonoaudiologia, integração sensorial, musicoterapia. Enfim, a gente está falando de um trabalho multidisciplinar. Se a gente está falando que se retira essa condição, é insustentável arcar com os custos, porque a condição do autismo não vem para mães com recursos financeiros, não é uma lógica. A gente está falando que, principalmente, ainda que tivessem essas mães recursos, a presença que tem que se dar, a condição para levar para um lugar, levar para o outro, fazer todo mundo conversar, falar a mesma língua, o tratamento de uma forma linear, enfim, é um caos. Mesmo com todos os recursos, vocês já encontram dificuldades. Mas eu queria que você pudesse explicar um pouco melhor sobre isso, a respeito dessa diferença. Até para quem está escutando a gente, poder entender com mais profundidade o que é a realidade de uma mãe com recurso e o que é a realidade de uma mãe sem recurso, porque a gente está falando que as problemáticas existem independente do cenário. Não é porque a mãe que tem recurso pode pagar mais profissionais que o dela está resolvido. Conta para a gente isso, por favor, até para eu poder aprender aqui, porque eu acho que é um dever de todos nós entender a realidade de todo mundo. Não dá para ser egoísta. Sim, gente, eu digo assim, eu tiro pelo meu exemplo, que eu digo que eu estaria no meio termo, porque eu tive o diagnóstico do Bernardo um ano, no outro diagnóstico de câncer do meu marido. Aí ele faleceu 11 meses depois, né, de câncer no pulmão. Então, eu fiquei com 2 crianças, o Bernardo tinha 3 e a Maria Júlia 5. E numa época que não se falava de autismo. E não existia, como eu disse, não tinha tratamento via SUS nem plano de saúde. Então, eu voltei a trabalhar para conseguir pagar o tratamento, porque fiquei com uma pensão do INSS, que realmente você sabe que não dá, né, para pagar todas as contas, enfim. E tive o quê? Né? Que eu até brinco, a gente tem que ficar correndo atrás do rabo. Por quê? Para eu conseguir trabalhar, eu precisava ter alguém que trabalhasse lá em casa. Então, eu tive uma assistente, né? Que a gente sempre chamou de empregada, de uma assistente. Porque criança pequena, assim, tinha que ficar com eles. Então, ela cuidava deles e o próprio médico do Bernardo falava que eu poderia trabalhar 6 horas por dia apenas. Que mais seria prejudicial até para ele, para o tratamento dele e para a evolução.
Então, eu trabalhava, sou jornalista, como assessora de imprensa de uma clínica de câncer, onde meu marido se tratou, e tinha que dar conta de toda essa questão sozinha. Agora, você imagina, eu tenho faculdade, eu tenho profissão, então eu consegui, né, me colocar como assessora de imprensa. As mães mais vulneráveis, que não têm profissão, ou que recebem diagnóstico e que são sozinhas, são mães solo. Eu fiquei uma mãe solo porque eu fiquei viúva, mas que são sozinhas por quê? Mais de 70% dos maridos, quando sabem do autismo, vão embora. Elas cuidam sozinhas dos filhos. Elas já têm que parar de trabalhar, porque para você ver, para essa máquina andar, quanto que essa mãe poderia ou deveria ganhar para ela conseguir ter uma pessoa que ficasse com o filho dela para ela trabalhar? Um salário mínimo não dá. E é um salário mínimo que ela recebe do PPC. Então, eu vejo muitas vezes esse engano das pessoas criticando as mães que recebem BPC. Ah, mas não faz nada e recebe BPC, vai trabalhar. Como é que uma mãe com um filho autista pequeno, e pode ser grande também, gente, porque não muda nada, mas eu digo um nível de suporte, que a gente falava autismo severo antes, que nem fala, é não verbal, não consegue se comunicar, precisa da mãe para tudo, para todas as atividades, para fazer tudo, até para se alimentar. Como é que essa mãe vai trabalhar? Quem vai cuidar desse filho? Como que ela vai pagar um cuidado desse filho? Fora a confiança, que a gente vê que, infelizmente, tem pessoas mais nesse mundo que ainda agridem o autista. A gente está vivendo muito isso, até de profissionais, psicólogas, terapeutas, porque virou um comércio o autismo. Então, a gente vê esses absurdos. O que eu digo assim, é lógico que se a pessoa tiver muito dinheiro, não muda a questão do transtorno, mas as facilidades são outras, gente. Porque a pessoa não vai se preocupar tanto, ela vai ter uma pessoa para ajudar, ela pode ter uma babá, ela pode não trabalhar, ela pode... Eu acho que a rede de apoio de quem tem dinheiro é bem diferente da que não tem. Porque a gente vê as mães até tirando a vida, porque são tão vulneráveis, a família se afasta, a família, em vez de acolher e falar, eu fico um pouquinho com ele, vai dar uma volta, vai relaxar, vai tomar um cafezinho, vai sair com as suas amigas, isso não acontece. A família se afasta. Então, falta muita coisa, falta compreensão, falta conscientização. Eu acho que o BPC tinha que ser assim, para toda mãe vulnerável, e tem a questão da renda. A questão da renda é fator determinante, então não tem que se falar a respeito. Como é que a gente vai deixar uma mãe e um filho com deficiência, um autista, simplesmente na miséria? E digo assim, este governo é o pior de todos porque é um governo desumano. Porque quando quer cortar o BPC, que é a única renda daquela família, de uma pessoa que não pode trabalhar, não é que não queira, ela não pode, ela não tem condições, porque ela não tem com quem deixar o filho. Ela não tem essa rede de apoio. Ela vive em função do filho, que a mãe atípica, ela vive em função do filho. Fora tudo que isso significa, porque o Bernardo, meu filho, foi falar só com 6 anos. Então, eu passei por isso de não saber se meu filho algum dia ia falar, se algum dia ia ser alfabetizado, ia se formar, ia ficar na escola. E eu digo que foi um grande milagre. O Bernardo começou a falar com 6 anos, começou a desenhar também, até então nem falava, não desenhava, não aceitava fazer nenhuma atividade. Foi alfabetizado com 7, começou a reverter sintomas, foi melhorando, evoluindo. E mesmo assim, hoje, com 24 anos, nós temos desafios. Nós sabemos que nós temos desafios, principalmente os sociais, de amizade, de namorada, de vida, de planos para o futuro. Não é fácil. E hoje a gente está falando do nível 1 de suporte. Quando a gente vai para o 2 e o 3, e a gente vive no Brasil, a gente não vive na Suécia, que, independente do transtorno, também tem as facilidades da vida da gente, de um governo que se importa, de uma população que aceita, que respeita, e a gente não vê nada disso neste governo. Então, eu digo, o pior governo que já tivemos, e a gente tem que tirar esse presidente daí, não pode ser reeleito. Então, que todos compartilhem esse nosso depoimento, porque é depoimento de quem vive a realidade do autismo. Lu, eu vivo a realidade do autismo, tu sabe disso. Inclusive, para quem não sabe, a Luciana já esteve aqui
uns 2 meses atrás, e foi uma das pessoas que mais me apoiaram e começaram a me dar o caminho, que para mim era tudo muito novo, porque eu descobri o autismo do meu caçula em final de janeiro, começo de fevereiro, e logo depois já conheci a Lu, e aí foi quando eu comprei a cartilha e comecei a caminhar, né, nessa estrada, tanto quanto complicada, né, Lu? Tanto quanto cansativa. E eu gostaria, Lu, que tu falasse a respeito do tema 1295 do STJ, que também é uma determinação que, afinal, o país está muito bom, né? Não tem corrupção, não tem nada para estarem se preocupando, para eles quererem agradar plano de saúde e prejudicar ainda mais a família dos autistas. Tu pode falar sobre isso? Sim, esse tema é super importante, ele vai ser apreciado no STJ no dia 5 de junho. Então, nós estaremos lá no dia 4, no dia 5, aqui em Brasília, STJ, na frente, numa manifestação pacífica, para que ele seja rejeitado. Ele restringe as terapias. Ele restringe que as terapias, principalmente a ABA, seja feito só em ambiente clínico, que não tenha mais acompanhante terapêutico, que não possa ser feito em casa. Então, seria um grande, grande retrocesso. E nós vamos lutar contra, acredito que sairemos vencedores, sim, e já tenho conversado com alguns advogados, com mães, pais, famílias atípicas, e convocando para que todos venham se juntar a nós aqui em frente ao STJ, né, STJ, não é STF, STJ, nos dias 4 e 5 de junho, que nós vamos fazer nossa manifestação pacífica, porque chega de retrocesso. A gente não aguenta mais, como a Camila falou, esse roubo dos aposentados, a gente está vivendo tantos absurdos nesse país, e cada dia vem uma questão e a gente não sabe mais para onde se virar. Tem uma amiga minha, ela perguntou para mim, o que está acontecendo no Brasil, que cada semana vocês têm uma questão tão séria para evitar uma perda de direitos. Eu falei, este governo. A gente está vivendo o pior governo, um governo corrupto, um governo metido em roubo de aposentados na ordem de quanto? Mais de 90 bilhões. Então, a gente tem que pensar muito em quem a gente vota, gente. É questão muito séria. Então, esse tema 1295 do STJ, ele precisa ser rejeitado, senão vai comprometer a terapia de milhões de autistas, e aí vem a questão do censo, que eu falei anteriormente, que o censo ele pegou uma base mínima sobre quantos autistas nós temos no país. Como ele foi feito por amostragem, ele não foi obrigatório, ele foi feito, essa pesquisa foi feita só em algumas famílias, poucas famílias. Então, a gente sabe que, no mínimo, tem 2,4 milhões de autistas no país. Eu acho que a gente tem quase o dobro. A gente deve ter 5 milhões de autistas. Até porque eu comecei a perguntar quem que não tinha sido entrevistado e muita gente não foi entrevistada. Essa é a realidade. E nosso país é gigante. Então, como não havia essa questão da obrigatoriedade, mas já serve para saber quantos são, onde que tem mais autistas e fazer políticas públicas efetivas. Uma questão, Camila, é que eu tenho 4 livros. Você comprou o guia, né? Que bom que está te ajudando. Qualquer dúvida você me pergunta. E eu tenho mais 3 livros. E um deles é infantil, O Mundo de Bernardo, que é usado pelas APAES. As APAES gostam muito, porque ele é colorido, ele mostra o antes, né? Quando o Bernardo começa a apresentar sintomas, ele está em preto e branco, e quando ele começa a evoluir, a melhorar, ele começa a ficar colorido. Eu vou mandar para vocês podem compartilhar com todos os seus contatos gratuitamente, e eu acho que ele faz um diferencial nas escolas, para a gente, desde cedo, mostrar as diferenças, como é que se comporta o autista, como é que a criança autista apresenta os sintomas. E eu acho que ajuda muitas mães que, num primeiro momento, recebem um diagnóstico e não sabem nem por onde começar, o que fazer, o que esperar do seu filho. E a gente sabe que hoje, cada vez mais, temos muitos tratamentos que mudam a vida deles. Então, a gente tem que ter muita fé, rezar, né? Orar, eu também rezava, e Deus tem que estar com a gente, porque não é fácil.
Não é fácil mesmo ser mãe atípica. Com certeza. Luciana, eu escuto você falando e outro vídeo que eu, né, me solidarizei aí com a questão, enfim, que vocês passam. Meu entendimento é que a gente está falando de uma falência emocional e financeira. A gente vai estar empurrando vocês, a gente, modo de dizer, né? Porque se a pauta está na mão do jurídico, eles vão ser responsáveis por isso. Não sei se eu posso dizer que é um crime, porque são milhares de pessoas que vão ser altamente prejudicadas, porque a gente está colocando, não é no indivíduo, mas em uma sociedade, porque, como eu falei lá atrás, é um dever nosso se responsabilizar por isso, porque vai chegar em nós. A partir do momento que a gente não entende minimamente sobre o autismo e sobre o que as mães passam, a gente não consegue ir numa fila de espera ou numa sala para guardar um médico, numa padaria, qualquer lugar de convívio, se a gente não estiver minimamente informado, a gente não consegue ler essa situação para saber qual é a postura que a gente deve ter. Então, se a gente está falando que, juridicamente falando, isso está na mão deles, e que se eles não tomarem a decisão certa, vai empurrar as famílias para o abismo e uma sociedade inteira que não vai saber lidar, porque se a gente mal sabe lidar com os pacientes em tratamento, imagina todo mundo sem esse amparo. Então, é uma falência, é você condenar. Nós não estamos mais condenando pessoas que cometem crimes, estamos condenando pessoas inocentes que têm caminho para resolver isso. Como é que você vê isso? Que eu tô colocando, assim, que tipo de problema que a gente pode esperar, se der para fazer uma projeção, que tipo de problema a gente vai viver se eles tomarem a decisão, ao meu ver, criminosa, porque vão ter problemas gravíssimos, mas, enfim, tomar uma decisão errada, para corrigir minhas palavras. Acho que vai prejudicar muito a evolução, isso sem dúvida alguma, é como se estivesse sentenciando muitas crianças, muitos adolescentes autistas, sentenciando a que não melhorem, a que não evoluam, que não se desenvolvam na sua plenitude, e isso é sério, né? São crianças, adolescentes ou adultos que poderiam ser mais independentes e que vão continuar na independência dos seus pais. A gente sabe que os pais não vivem para sempre, então é uma grande falência de uma estrutura de governo como Estado. Eu acho que vai muita gente para o SUS, então ainda vai atrapalhar mais ainda. A gente já tem esse absurdo de filas no SUS. Se tiver negativa, vamos, não sei se duplicar, né, triplicar essas filas do SUS. Então, o que significa isso? Uma grande falência da saúde no nosso país, fora outras consequências de depressão de mães, de impossibilidade de cuidar do filho, de abandono, de agressividade, porque às vezes a gente tem casos até de mães que são agressivas com seus filhos autistas, a gente tem isso, a gente vê muito, mas a gente tem que levar em consideração, e aqui eu não quero entrar em mérito de caráter, porque quando a pessoa também é psicopata, a pessoa malvada, eu não estou falando, me referindo a esse tipo de pessoa, mas eu estou falando de mães que perdem a cabeça, porque estão desequilibradas, ficam descontroladas, estão sozinhas, elas mesmas não fazem terapia, elas não conseguem se cuidar. Como é que elas vão cuidar dos filhos? Se elas não têm um tempo para elas, para respirar, para tomar um cafezinho, para voltar, é muito pesado o autismo. E eu acho que é um crime qualquer pessoa que glamoriza o autismo, porque mesmo quando a gente fala nível de suporte, mesmo quando a gente fala é adulto, é independente, eu vou falar para vocês, gente, a gente tem desafios. Eu vivo desafios com meu filho até hoje, e sei que surgirão outros, e cansa muita gente, é difícil. E a gente não pode culpar nossos filhos por isso. É um transtorno, eles não têm culpa disso. Eles gostariam de ser diferentes, mas eles não conseguem. Então, passa pela aceitação, passa pelo amor incondicional. E a gente precisa rejeitar esse tema 1295, ele precisa ser rejeitado. Por isso que eu peço que todos que puderem encontrar a gente no STJ, nos dias 4 e 5, que vão lá, a gente vai estar na frente, numa manifestação pacífica, porque isso não pode acontecer. Nós já estamos vivendo caos em tantas áreas desse país,
se ainda tiver mais fila no INSS, e a gente tem filas enormes de diagnóstico, ou seja, se esse povo migrar ainda, né, se as pessoas dos planos de saúde migrarem para o SUS, vocês veem o que vai acontecer. A gente já se espera 2, 3 anos para um diagnóstico. Vai esperar quanto tempo? 5, 6 anos? 7? Então, isso é o oposto da detecção precoce, que é de 0 a 7 anos, a questão da neuroplasticidade, que a gente entende tão bem, que é a primeira infância, que a criança tem que ser amada, que a criança tem que comer bem, que a criança tem que ser incentivada, tem que haver estimulação precoce. E aí, a gente perde tudo isso. São vidas, são crianças, são seres humanos. E até que ponto, né, a gente chega com isso e tudo num afã de quê? De economizar, de lucro dos planos de saúde. Este governo também é uma tristeza. Que saudade, né, da primeira-dama que a gente tinha, que se importava com as pessoas com deficiência, com os autistas, com as pessoas com doenças raras. E agora a gente vê a primeira-dama que não abre a boca para nada de útil, que seja social, que interesse, ela se manifesta. Então, está faltando dignidade nesse país, realmente, está faltando justiça, dignidade, humanidade, amor ao próximo. Eu só espero que esse governo acabe logo, gente. É isso que eu peço a Deus, porque está ladeira abaixo. De fato, Lu, está extremamente complicado. Inclusive, Lu, um dos pontos que a gente está debatendo muito nas redes, né, as mães atípicas, é sobre as salas especiais. Se crianças, a gente fala assim, meu filho faz terapia para aprender a lidar com o seu, só que o seu filho vem e agride o meu, né? Porque parece que só as crianças atípicas têm que fazer terapia, e não as típicas que agridem os nossos, que fazem bullying com os nossos, que dificultam demais a vida dos nossos filhos, e ok, né? E daí? Como é que dizem? É brincadeira de criança, né? Ai, seu filho que é muito mimizento, é brincadeira de criança, mas enfim, sem terapia tudo isso vai piorar, ainda mais com essa inclusão burra que nós vivemos no Brasil, porque é uma inclusão largada. Eu gostaria que tu falasse também a respeito das salas especiais, porque a impressão que eu tenho é que quando eu defendo esse tema, as pessoas entendem que eu quero um apartheid, que eu quero uma separação, e não é isso, pelo amor de Deus. E tu, como mãe atípica, eu queria também saber a tua visão, já que tu tem o Bernardo, que hoje faz faculdade, mas que lutou muito para chegar onde chegou, que teve que lutar muito, inclusive, com crianças típicas, com pais ignorantes. Tu pode falar um pouquinho sobre isso? Sim, até eu vejo essa questão que você falou de apartheid, de segregação, exclusão. Isso é tão absurdo, e tem um vídeo agora no meu perfil, eu quero que vocês vejam lá com muito carinho, do Dr. Paulo Liberalesso, que ele fala exatamente sobre isso. E eu sempre fui defensora das APAES, porque, gente, independente de qualquer coisa, existem graus de deficiência, existe a realidade. O que eu digo é que tem gente que vive na realidade e tem gente que vive na fantasia. Mesmo se a gente vivesse na Suécia, mesmo se isso aqui fosse Dinamarca, a gente precisaria das APAES. Porque ele sempre vai ter alguém, algum aluno com uma deficiência que ele precisa de mais atenção, mais cuidado, de professores especializados, de gente que o compreenda. Por exemplo, autista não verbal. Eles estão agora numa falsa inclusão de pegar um autista não verbal, botando na escola regular, para quê? Para sofrer? Para sofrer bullying psicológico, físico, para ser excluído na escola regular? Isso não é inclusão. E a mãe que defende isso, ela não pensa no seu filho, é simples assim. Eu sempre convivi muito com as mães, por fazer parte da associação, e as mães me procuravam pedindo ajuda para vaga nas APAES. Mães que tinham tentado na escola regular e viam que não tinha condições, ele não era beneficiado, ele não fazia uma atividade, o filho não fazia uma atividade, ele não tinha amigos, ele não era convidado para as atividades, não era convidado para as festinhas, para os eventos. Então, é tão mentirosa essa inclusão, porque a criança não participa de nada. Então, se atira a criança na escola regular, e aí, me desculpa, mas eu vejo com uma vaidade dos pais,
São pais que não aceitam que o filho tem uma deficiência mais severa e eles querem fingir que o filho pode ir para regular. É isso. Porque não estão pensando na criança. A criança lá sofre bullying. A criança lá é agredida, não faz atividades. Então, não é na criança que eles estão pensando. E aí, você depois tem o feedback, o retorno de quem tirou da regular e botou na pai e começa a falar, Lu, meu filho é outro. Agora convidou para a festinha, vai nos eventos, faz as atividades, porque são atividades direcionadas para ele, para o que ele consegue fazer. Porque, lógico que se a criança conseguir ficar na escola regular, a gente defende isso, mas tem que ver se a criança vai ser beneficiada, não pode ser um desejo puro e simples do pai. Imagina que absurdo se o Bernardo não consegue ir para a escola regular e eu obrigo ele a estar lá sem ele fazer um dever, uma atividade, porque ele não consegue. Ele não consegue. E eu obrigo, por vaidade. Não, meu filho tem que estar na regular, mas ele não tem um amigo. Ele não vai a evento. Ele não é chamado para nada. Se bobear, ele apanha, né? O gato passando. Aqui é a casa da inclusão. A casa da inclusão. Tem até gato surdo. Outro dia mostro para vocês. Existe isso. Aí, essa criança não se beneficia. E eu não digo só das salas especiais. Agora estou inventando o meio termo, né? Escola regular com salas especiais. Pode ser também. Mas precisamos das APAES. Precisamos. Não podemos acabar com as APAES. Porque tem outra questão também do ensino regular. Normalmente, as turmas são muito maiores. Tem muito mais alunos, então é muito mais difícil a vigilância. Nós estamos vendo a falência do ensino, vocês sabem disso. Agora os alunos batem nos professores, não respeitam os professores. Vocês acham que eles, não respeitando o professor, vão respeitar o coleguinha com deficiência? Não vão respeitar. Então, a gente tem que proteger nossos filhos com deficiência. Nas APAES, o número é muito menor. São 4, 5 crianças por uma turma. Na escola regular, são 30, 40. A professora, muitas vezes, não vai ver um bullying, um ataque físico, e não é brincadeira. Bullying é bullying. Bullying é coisa muito séria. Ainda mais, eu digo assim, ainda mais para umas crianças, estudantes com deficiência, que não sabem falar, não sabem se defender. A mãe nem vai saber o que está acontecendo. A gente já teve casos de criança que foi morta, né, na escola, outra sofreu traumatismo craniano, porque não compreenderam o que ele queria, isso tudo na escola regular, nada disso nas APAES. Então, eu sou defensora mesmo das APAES, eu acho que a inclusão de verdade, ela tem que ser tanto regular, quanto especializada, quanto homeschooling, que a gente teve a chance de colocar e não colocamos em pauta, pode ter esse ensino regular com salas especiais, pode ter tudo isso, mas não enfraqueça as APAES, porque aqui mesmo que aconteceu, a gente tinha uma AMA-DF para os autistas mais severos, né, nível 3, e acabou, e eles estão em casa. Eles estão em casa, porque eles não têm condições de ir para o ensino regular, e a gente tem que falar a verdade. Parar de mentir. O autismo nível 3, ele não vai para a escola regular, ele não vai ter condições, ele vai num dia, depois ele volta para casa. Então, essas mães não trabalham mais, que têm que cuidar dos seus filhos, antes tinham onde deixar os filhos, não tem mais. Nosso trabalho aqui é fortalecer as APAES. E, normalmente, depois dos 21 anos, a APAE é obrigada a recusar, né, o estudante com deficiência. Nós temos que lutar para que elas possam, para que seja uma educação para a vida toda, porque não é questão só de ensino, né? O estudante com síndrome de Down, com autismo, que seja severo, que precisa ir para a PAI, ele precisa ter atividade, senão ele vai ficar em casa, ele não vai trabalhar, ele não vai estudar, ele vai ficar em casa, porque a atividade que ele faz é atividade específica, lúdica. Então, a gente tem que lutar para que a vida toda eles tenham esse espaço. Você vê que são muitas questões, e em vez de a gente avançar, né? Agora a gente consegue que eles fiquem mais tempo, mais velhos. Não, eles querem acabar com os rapazes. Eles querem destruir um trabalho de anos, que é muito bem feito por eles. Então, peço ajuda de vocês também para a gente defender as APAES que estão sendo atacadas, e isso vai estourar também, gente. É outra coisa que vai estourar. Se eles enfraquecerem as APAES, vai ser o fim, né, da segurança dos nossos filhos com deficiência, vai ser o fim, assim, muitos vão ficar em casa. Isso é exclusão, isso é segregação. Eles não vão ter para onde ir. Eles não vão ter mais um espaço para fazerem atividades. E a gente tem que falar a respeito.
A inclusão hoje é da sexualidade, da pluralidade da sexualidade. Não é sobre as diferenças que os seres humanos têm e de questões que a gente ainda nem resolveu, sobre rampa de acesso, sobre respeitar cadeirantes, sobre compreender pessoas com deficiência intelectual. E a gente ainda está aqui, né, nos dias de hoje, discutindo quem dorme com quem e que nome quer ter por causa disso. É uma revolta, né? Sem ser um ataque à questão da sexualidade em si, que é um outro tema, mas isso que você fala, Luciana, de até as APAES que fazem um trabalho espetacular, quer dizer, ter tido essa consciência de entender que cada caso, porque a gente não está falando de autista, ok, então existe um autista e aí vamos trabalhar com ele. A gente está falando que a questão da deficiência ela é ampla, né? Cada pessoa com a sua singularidade, com as suas demandas, porque a gente não está restringindo o ser humano à sua condição. A gente está falando que é uma pessoa que tem ali particularidades e que dessas particularidades, a forma como ela vai conseguir se desenvolver vai depender também dessa sensibilidade, desse profissionalismo, dessa competência técnica desse profissional que vai conseguir olhar para essa pessoa e vai conseguir desenvolver um bom trabalho do que ser uma cópia e cola de métodos sem enxergar o ser humano, né? Onde está morando a falha quando a gente está pensando, por exemplo, nisso que você tocou, de pais, dessa resistência dos pais em enxergar os seus filhos tal qual como eles são? O que está acontecendo? A gente está falando que ainda não alcançamos de derreter esse preconceito e olhar para as pessoas como elas devem ser vistas, porque ainda que a gente esteja falando de pessoas que não tenham deficiência, cada um é um. E a gente não olha para a unidade. A gente olha para o que esperam que a gente seja. A gente não tem esse olhar de o que aquela pessoa tem da natureza dela. Então, quando a gente está falando de pais, aonde está morando a falha? Escolas regulares precisariam ter conversas sobre inclusão, sobre esse nível de profundidade de entendimento. Está faltando divulgação na mídia sobre esse tema, porque parece que é um universo tão pequenininho, onde, né, pessoas que não vivem isso, então não tem noção do que se trata esse universo, do que a gente está, quais são os buracos, as falhas que a gente tem, que quem está realmente interessado, porque vamos falar o português, claro, tem gente que não está nem aí, mas quem está aí tem que fazer alguma coisa. Quem está aí tem que brigar, tem que dar a cara a tapa, porque é guerra. A gente não está falando de um assunto que dá para resolver na boa. Quem entende precisa colocar a cara a tapa e brigar. Para falar, opa, peraí, o problema é o buraco é mais embaixo. Onde moram as falhas na sua forma de ver? Olha só, é muito importante essa sua pergunta, porque, primeiro, é que a esquerda, a gente tem que falar a realidade, se apropriou dessa pauta, sempre, como se fossem os bonzinhos. E eles mentem, eles falam o que as mães querem ouvir. Então, começou pequeno, falando que não, que qualquer criança com deficiência, qualquer estudante poderia ficar na escola regular. A gente sempre defende a inclusão, mas a inclusão de acordo com a possibilidade de cada um. Tudo é bom senso. Só que para a esquerda nunca existe bom senso. Nunca cada um é um. Tudo é coletivo, tudo é exagerado. Então, eu digo assim que eles quanto pior, melhor, né? Eles vivem da desgraça. Então, a intenção era boa, inicial? Claro que sim. Incluir é sempre bom. É sempre bom, então ninguém é contra. Eles usam coisas que são importantes, né? Que as pessoas concordam, usam essa narrativa para depois destruírem tudo. Então, a inclusão é importante, muito importante, mas incluir não é só escola. Inclusão não é só escola. Inclusão é levar para um parquinho, é levar para o supermercado, é o dia a dia, é o mercado de trabalho, são várias questões. E cada um consegue ser incluído de uma forma, só que a esquerda vê todo mundo
da mesma forma, todo mundo. E ela não se importa de verdade se aquela pessoa vai ser incluída ou não. Ela vem com o discurso, ela tira o discurso, aí essas pessoas, né, que não pensam, que não questionam e que não se importam com a realidade, elas compram o discurso. Então tem que incluir de qualquer forma e só serve escola regular. Nunca foi assim. Os professores estão adoecidos. Os professores não aguentam mais. Porque, além de ter que cuidar de 30 alunos típicos, tem que cuidar de mais 5 atípicos. E hoje em dia está muito difícil, porque os típicos mesmo, eles não aceitam nada, são mal educados. E ainda tem os atípicos que eles têm que cuidar. Isso não fecha, gente, nunca vai fechar. Porque a inclusão tem que ser de acordo com a possibilidade da criança. Então, a gente tem que pensar, a gente quer incluir. Então, se tiver 2 autistas no nível de suporte, vão fazer umas turmas menores. Não fazem. Botam todo mundo, vira depósito. E as professoras não aguentam mais. Então, eu acho que tem que falar com as professoras, porque eu vi que elas estão sobrecarregadas, elas nunca foram consultadas, para você ver que nunca foi uma coisa unânime, foi só um discurso bonitinho. Gente, é discurso, a esquerda via discurso. E eu sabia que isso ia estourar. Eu sempre falei lá atrás, gente, não existe isso. Mas aí, quando eu falava, aí sempre vinham, mas você quer excluir, você quer segregar, porque é isso que eles usam. Se você fala a realidade, você é mal. Você tem que viver no mundo da fantasia que eles vivem. Se você falar, mas peraí, isso vai dar certo, você não pode questionar, porque você quer excluir. E quando você traz a realidade de que as mães te procuram para vaga em escola especial e não regular, eles não aceitam. Você passa a ser rejeitado por todo mundo. Então, Então, vivemos 2 anos agora porque isso aí é deste governo, que acha que todo mundo tem que ir para a escola regular, é este governo, não é nenhum outro. É o caos, os professores não aguentam mais, a gente vai ter que fazer audiência pública nesse sentido, eu vou propor aqui na Câmara, para que as professoras falem, as professoras também se sentem mal, elas não conseguem falar a verdade, elas dizem, eu não posso falar a verdade, porque se eu falo a verdade, ela não quer cuidar do filho, ela não quer trabalho, ela quer excluir as professoras. Gente, vocês não sabem que não dá para contrariar a esquerda? Vocês não sabem? A gente é refém desse discurso, assim, que parece lindo, porque tudo que eles falam parece lindo, viu? Mas a realidade não é nada do que eles falam. Então, o índice de autistas agredidos subiu enormemente, porque antes as mães sabiam que tinham que deixar no especial para eles serem preservados, cuidados. A esquerda veio com essa falsa inclusão, dizendo, não, bota na regular, que lá a gente vai cuidar. Não estão cuidando. Não estão cuidando. Então, estão sendo agredidos, estão sendo mortos, estão sofrendo bullying, até a gente dar um basta nisso. Meu filho não, meu filho eu cuido, meu filho eu sei, Bernardo tem condições de estar na faculdade, mas e a história dele foi completamente diferente, como eu digo, há 22 anos não tinha nem monitor, gente, não tinha nada, e eu nem falei que o Bernardo era autista para ele ir para o colégio, para vocês terem ideia como era diferente, era outra situação, mas sempre que teve alguma questão na escola, eu ia lá, conversava com a professora, com a diretora. Agora, as professoras se sentem acuadas, ameaçadas pelas mães. As mães não querem ouvir. Então, eu acho que a falência da família vem por isso, né? De destruir esse relacionamento entre professores, mães, pais, os alunos agora se sentindo reis na escola, tirando coisas dos professores, desobedecendo, não respeitando. E no meio de tudo isso, a escola pública, você vai pegar ainda um aluno mais vulnerável, com mais dificuldade, e tirar ele lá. Só pode vir tragédia, crime. Não tem como. Então, eu acho que a gente tem que repensar, sim. Repensar esse modelo, que esse de inclusão ele não funciona, ele nunca vai funcionar. E eu acho que já deu para as mães perceberem. E eu digo mesmo, esse movimento é da esquerda, deste governo, e tem que acabar o quanto antes. Porque são as crianças que estão sofrendo, por pais que são vaidosos, tem muitos que são sim, querer a todo custo falar que inclusão é isso, mas quando chega em casa e no caderno o filho não fez uma atividade, não foi convidado para uma festa, eles ficam satisfeitos? Eles não ficam. Eles não ficam satisfeitos, mas eles não tocam na ferida. Aí eu acho que é uma questão, como a Ana perguntou, da pessoa se conhecer,
A pessoa se questionar o que é o melhor para o meu filho, e não o que é melhor para mim. O que é melhor para o meu filho? Porque se é uma questão de falar para o vizinho que o filho vai na escola regular, aí é muita vaidade, né? Não é pelo filho. Então, você vê que a questão é bem complexa e a gente tem que falar sobre isso, sim, porque não dá mais. O que esses estudantes estão vivendo é algo absurdo e eles estão desprotegidos nas escolas. Eles estão desprotegidos, as professoras estão cansadas, os pais não estão educando, que é outra coisa que a gente tem que falar, que a gente pode ter filho autista, mas a gente tem que educar. Educar faz parte da vida. Não é porque seu filho é autista que você não vai dizer não para ele, não vai dar limites. Todo mundo precisa de limites. Então, a gente está vendo absurdos, né, nesse progressismo de cada um faz o que quer na vida, muita liberdade, pouca responsabilidade, poucas consequências também. Ninguém se importa, os professores são ameaçados, apanham, o que acontece? Não acontece nada. Né? Os próprios pais incentivam os alunos a desobedecer os professores, e eu acho que educação começa em casa. Então, são tantas questões para a gente debater, tantas coisas sérias, que a gente precisa muito de união. Obrigada por esse espaço que vocês estão dando para eu falar. Imagina, mais do que necessário no momento que nós estamos vivendo, Lu. Inclusive, eu gostaria até que tu comentasse isso, isso é muito mais tempo mãe atípica do que eu, né? Eu sou há pouco tempo, descobri há pouco tempo, estou sentindo na pele há pouco tempo, e uma coisa que eu percebo é um preconceito contra as mães de autistas. O pessoal critica muito, fala muita bobagem, falam que nós somos irritadas, que nós queremos ser vistas como heroínas, mas não fazem ideia do que nós passamos, porque o autismo, ele é multidisciplinar, ele é multifatorial, não é como, por exemplo, síndrome de Down, que é a síndrome que tem aquele tratamento e que é isso. O autismo não, tem os verbais, tem os não verbais, tem os que olham no olho, tem os que não olham no olho, tem os que interagem, os que não interagem, e a gente fica no meio disso. Eu gostaria que tu falasse um pouquinho também sobre essa ignorância, esse preconceito, inclusive perpetrado por perfis, como, por exemplo, um que chama médicos de direita, um negócio assim no X, que inclusive chegou a questionar a existência do autismo, falando que nós mimamos os nossos filhos e o autismo é uma desculpa para isso. Como tu vê isso, Lu? Assim, ó, mais uma vez os excessos. O que acontece? Como a gente vive muito nos excessos, e não só aqui no Brasil, acaba que uns poucos, né, que fazem as coisas erradas, acabam contaminando a maioria, que não tem nada a ver com isso. Porque a maioria, gente, é de diagnóstico sério, de pessoas que têm autismo, mas a gente sabe que existem também aquelas laranjas podres, pessoas que não são autistas e dizem que são. A gente vive isso, Camila, de pessoas que querem aparecer, aí acha bonitinho ser autista, diz que é autista, como se fosse fácil, não é? Uma realidade muito difícil. Então, assim, tem mães, eu conheço mães que realmente elas se excedem. Então, como a gente fala, cada um é um, exatamente, a gente não pode generalizar. Mas tem mães que usam da causa do filho, do autismo do filho, para aparecer. Inclusive, pioram a situação do filho para ganhar seguidor. Então, você vê que a gente tem de tudo, e é inevitável. Agora, eu acho que uma página se prestar a dizer que autismo é uma invenção, ou que se mima demais os autistas, não é assim, gente. Talvez ele esteja se referindo a essas laranjas podres, porque existe. Eu não vou falar que não existe. A gente mesmo, na associação, a gente conhece, né? Conhece algumas mães que elas, além de não tratarem os filhos, não levam para tratamento. Mentem que levam, mentem que o governo não dá, mentem que o filho tem um nível de suporte mais severo do que tem, finge, até aquela Munchausen por procuração, finge, fala de sintomas do filho que o filho não tem. Então, gente, a gente está falando que existem pessoas desonestas no autismo, como em qualquer lugar.
Eu nunca fui barraqueira. Tem gente que fala assim, você precisa ser barraqueira para conseguir as coisas sendo mãe de autista. Verdade, gente, não é verdade. Lógico que eu já me irritei em algumas situações e posso ter sido mais firme e tal, mas a gente sabe que tem mães, existem essas mães, que elas já brigam com todo mundo para aparecer. Mas existem também pessoas desonestas em qualquer lugar. Então, e quando a pessoa vê que ela aparece dessa forma, que ela ganha atenção dessa forma, ela quer aparecer, tá bom, cada um com o seu cada um. Só que o autismo é um transtorno sério, então a gente acaba sendo recriminado, discriminado, por causa de uns poucos ruins que se aproveitam da causa, que tem gente que vive da causa, e tem gente que vive para a causa. Eu vivo para a causa, eu sempre fui no 0800, eu me tirei do meu bolso as viagens, tudo, para ajudar, sempre ajudei os livros. Tem 3 livros que são gratuitos, só o guia que é cobrado. Palestra sempre dei gratuita, jamais foi diferente. Mas a gente vive para a causa. Quem vive da causa é outra história. Então, a gente tem que separar bem. Infelizmente, assim, ó, vai ter de tudo. Por que eu estou falando isso também? É importante vocês terem em mente que não existem só pessoas boas no autismo, não, gente. Isso é muita ingenuidade. A gente tem até um perfil que surgiu agora neste governo, que eles são contra tudo. Tudo que presta, eles são contra. Eles são favoráveis a esse tipo de governo. Eles É são minha contra próxima pergunta. É minha próxima pergunta, não adianta. então tá. Não adianta não, que eu quero falar deles, que é a história do Conad, inclusive, só que sem citar o nome deles, porque eles estão metendo Não vou processo. citar o nome deles, porque eles nem valem a pena, né? Eu acho que eles são tudo pessoal. Pessoal é light para eles, para tu ver o nível, entendeu? É a minha próxima pergunta, então. Vou passar Tá. a palavra para a Ana, então não adianta a minha pergunta, Lu, não mata a minha pauta. Espero que a minha pergunta continue no caminho. Eu queria saber, Lu, sobre, assim, como é que você enxerga, já que a gente está falando que tem gente que vive da causa e tem gente que vive para a causa. Quando a gente está falando de pessoas que vivem da causa, quer dizer, que bom que o meu filho tem essa condição, porque eu posso ganhar dinheiro em cima dele. Eu posso divulgar na internet e eu não estou nem aí, eu não estou me responsabilizando qual é o efeito disso, porque afinal de contas ele nem pensa, né? Não sente, não entende. Acho que algumas partem desse princípio para poder aproveitar que já que eu sou uma ferrada mesmo, então ele que me dê dinheiro, porque só me dá desgosto, só me dá trabalho, tem que servir para alguma coisa. Estou falando desse jeito para expressar bem o que eu acho que deve acontecer no íntimo, porque, como você disse, tem mães que realmente saturam, né? Não tem nem da população uma compreensão, não tem do sistema um cuidado para poder amparar, quer dizer, mas tem aquele elementozinho diferenciado que eu coloco como falta do caráter, que é talvez no popular, a falta do filtro, de fazer a diferenciação de que esse tipo de questão não deve ficar sendo exposto na internet como produto. Porque a gente está falando que a criança está sendo colocada como produto para ganhar dinheiro, para monetizar. A gente não está falando de canais que, olha, mãe, tem esse caminho aqui, né? Porque tem muitas mulheres que não têm aí o acesso, mesmo que a gente esteja discutindo aqui sobre impedir que seja limitado ou negado, ainda assim estamos falando de mulheres que, às vezes, a internet é quem dá o socorro. E se a gente tivesse uma internet que tivesse a preocupação de pessoas que são sabidas do assunto para orientar, mãe, tem isso, tem aquilo, faça desse jeito, busque isso e aquilo, pelo menos para dar um pouco de retaguarda, um pouco de suporte, a gente está falando que tem outras que estão lá expondo essas crianças para se promover. Talvez até inventando que, olha como eu faço, como eu resolvo, como se elas estivessem vendendo até uma imagem de que tá tudo bem. Não contando que, assim, é difícil, porque a conscientização para a população, eu entendo que ela é necessária para poder tirar esse romance que existe da maternidade e que quando essa maternidade vem com uma condição, a pessoa precisa estudar
A pessoa precisa se inteirar, a pessoa precisa saber questionar, porque aqui na live, Luciana, a gente gosta muito de fazer as pessoas refletirem, se informarem para entender a responsabilidade que ela tem. Porque se a gente está falando que agora virou caótico, né? Tá tudo colapsando porque ninguém tá nem aí. Aqui a gente não faz esse desfavor, aqui a gente educa para poder mostrar para as pessoas que quando o assunto chega em você, você tem responsabilidade, sim, ainda que a pauta não seja sua. Como é que você vê essas mães que estão usando essas crianças como produto? E a gente vê muito essas mães. Gente, para vocês terem uma ideia, no ano passado teve enchente no Rio Grande do Sul. A gente recebeu uns valores, né? Fizeram bastante depósito para a gente ajudar as famílias. Nós compramos cestas básicas, nós recebemos também doação de roupa, muita roupa, toalha, de tudo. Chegou até caminhão para a gente de Joinville, chegou outro caminhão de onde? Um foi de Joinville, depois eu vou lembrar de outro local. E a gente tinha uma sede, tudo que a gente recebia, a gente ia separando e a gente levava na casa das pessoas. Algumas outras associações recebendo, dizendo a mesma coisa, o apelo foi o mesmo, porque teve enchente. Falaram que ia ajudar famílias, em vez de direcionarem, comprarem cesta, receberem doações, compraram carro para a pessoa, para presidente, arrumou os dentes, entendeu? Comprou coisas para ela, ou seja, pegou o dinheiro para si, pegou o dinheiro, entendeu? A Associação de Autistas pegou dinheiro para si. Então, você vê, gente, naquele momento da enchente, que estava todo mundo querendo ajudar, claro que tem associações que fazem isso. E tem mães que são assim, pessoas desonestas, que expõem os filhos e que fazem vaquinha. Raramente você vai ver eu participar de alguma vaquinha. Eu não sou de divulgar vaquinha. Não sou. Até porque algumas eu sei quem são e sei que elas pegam o dinheiro para elas, para a vida delas, e não é para o tratamento dos filhos, não. Não é, não é. E outras que compram carro. Estou falando, recebe dinheiro para tratamento do filho e compra carro, muda de carro, arruma casa, reforma, ou seja, usa o dinheiro para si, não é para o tratamento do filho. Isso existe. E outros que também se aproveitam, né? Mostra a filha com sintomas piores do que tem. E a gente vê essa realidade, a gente sabe quem é quem. No meio a gente começa a conhecer. Então, eu evito mesmo divulgar a vaquinha, a não ser que seja uma questão de saúde comprovada, que eu veja e tal. Eu não gosto, eu procuro ajudar, sim. E também tem aquelas pessoas que a gente quer ajudar e você vê que elas têm resistência em serem ajudadas. Por quê? Porque elas não querem ajuda. Elas querem usar os filhos, expor os filhos para ganhar dinheiro, pedir dinheiro. E falar que a situação é muito difícil. Então, tem de tudo, gente. Tem gente, como eu falei, que vive da causa, e tem aqueles que vivem para a causa, que se importam, que ajudam os outros. E a gente, no meio, a gente sabe quem é quem. A gente não fala, mas a gente sabe quem é quem. Então, eu só fico bem chateada com as pessoas que, de boa fé, entram nessa, ajudam essas pessoas que são desonestas. Mas também não é meu papel falar nada. Se a pessoa vier falar comigo e perguntar o que acha disso, eu vou responder. Mas eu também não vou ficar me metendo, porque eu acho que nem é cristão isso, ficar denunciando todo mundo. Fazer o quê, né? Infelizmente é o que acontece no nosso país e acredito que nos outros lugares também. Agora sim, a pauta do CONAD, que quase que eu perdi ela. Lu, tá tendo agora a cadeira do CONAD e querem colocar um grupo, que nós não citaremos aqui o nome, que é um grupo até que recém-criado, que irresponsavelmente colocou o ABA como tortura, defende plano de saúde, está em festinhas de plano de saúde, e claramente vai prejudicar os autistas. O que chama a atenção é que o presidente deste grupo é um autista. Para mim, não liga muito Lé com Cré uma situação dessa. Como é que tu vê o que está acontecendo no CONAD? Poucas pessoas sabem dessa importância, é onde se discute políticas públicas para os grupos, e por isso que é importante que tenha um representante aí de cada nicho, digamos assim, de cada psicopatologia, e eles querem colocar um grupo que não tem CNPJ no Brasil todo, como é uma das exigências. É um grupo que tem relações questionáveis
digamos assim, já que eles estão ligados e estão perseguindo todo mundo que fala contra eles. Bom, é a cara deste governo, né? Perseguição, não pode questionar, vive de favor. Com perdão da palavra, como eu escrevi no post de uma das meninas que estão denunciando isso, eles literalmente se ajoelham e rezam para o sistema sem reclamar, engole tudo, no pior sentido da minha frase, eu quero dizer. Como tu vê isso? E já emendo com uma outra pergunta, já que estamos falando de autistas, e a Ana falou da exposição de filhos. Para mim é um desserviço, mas muitas mulheres expõem essas crianças tendo crises violentas. E eu acho que isso é um desserviço, aumenta o preconceito, aumenta a exclusão, coloca os nossos filhos ainda mais sobre uma ótica que não é 100% verdade. Como tu vê tudo isso? Sim, eu vou começar pelo final, então. Essa questão da exposição, como a gente está falando, eu também acho absurdo, porque é filho, né, gente? Vamos parar de expor também, né? Mas é porque isso dá engajamento. Dá engajamento, e infelizmente as pessoas por seguidores fazem qualquer coisa. Como eu falei antes, por seguidor faz qualquer coisa, quer ter seguidor, quer aparecer. E aí vem um narcisismo doentio que não poupa nem o filho. Para que isso, né? Isso é uma exploração, sim, exploração infantil e também adulto, né? Porque é uma pessoa com deficiência, eu sou contra. Você vê que você poucas vezes vê vídeo do Bernardo. O Bernardo nem gosta de aparecer quase, e mesmo assim, o Bernardo tem suas dificuldades, ele não é o nível 3. Mas se ele tivesse um surto, eu seria a última pessoa a filmar um surto do Bernardo, eu conversaria com ele. Enfim, eu acho que tem coisas que a gente tem que deixar na privacidade, na nossa intimidade, até de respeito familiar. Mas sobre o CONAD, foi um absurdo que a gente viveu, está suspensa a cadeira do autismo, ainda não temos representante, porque entrou essa associação nova, surgiu do além, surgiu do nada, há um ano, ou menos de um ano, e ela é totalmente alinhada com este governo, alinhada no sentido, né, o pior sentido possível, alinhada no sentido de não dar terapias, que eu nunca vi uma coisa tão absurda, dizerem que defendem os autistas, mas são contra tratamento, e a gente sabe que sem tratamento eles não evoluem, ou seja, eles vivem em Nárnia, então acho que eles devem ter problemas sérios psíquicos para achar que um autista pode evoluir sem tratamento. Eles devem estar falando no nível 1 de suporte, que mesmo assim eu não sei como eles imaginam, né, essa realidade paralela que eles vivem. Então, eles falaram mal do ABA, eles são contra tratamento, o que eles fizeram agora? Porque tudo que funciona, eles são contra. Eu acho que eles estão até por trás de alguma ação de inconstitucionalidade, eles devem ser favoráveis à inclusão, né, da escola regular, só a escola regular, porque todo o resto não presta. A gente vê que quando uma coisa é tão absurda assim, a própria comunidade, a gente está contra. E eles não vão ter apoio de ninguém, mas eles só se prestam um desserviço muito grande às pessoas que realmente vivem o autismo. Porque, como eu falei, Bernardo, que teve diagnóstico com 1 ano e 11 meses, se Bernardo, ali, com 1 ano e 11 meses, ele tinha todos os sintomas do autismo, imagina se eu não tratasse meu filho. Hoje, o meu filho não falaria, não teria sido alfabetizado, não teria vida. Isso para eles é que é o ganho do autismo, isso para eles é defender o autismo. Eu não sei, eles defendem o autismo, não o autista, vai ver, né? Eles defendem que continue a se refém do transtorno. Mas a gente já sabe quem são pessoas que realmente, pessoas não gratas, e não vão conseguir o que eles se propõem, eles são aliados desse governo para destruir e desconstruir tudo que presta para os autistas. Eu acredito que eles são favoráveis até a outros absurdos, né, que a ideologia de gênero, que todos esses absurdos que nós, né, não somos favoráveis, porque tem uma questão até de quererem, né, de falarem muito para os autistas que o problema dos autistas é de gênero, então incentivam esse absurdo das cirurgias para os autistas, uma questão que a esquerda faz bastante, confundindo os autistas, confundindo muito eles. Aí eles acham que se eles mudarem de sexo, que isso não existe, a mutilação, que eles vão se sentir bem. Então, existe de tudo, né? São alguns autistas que estão sendo usados por pessoas más, pessoas desonestas, pessoas com problemas mentais que tentam se infiltrar.
Aí você vê, a gente já tem tantos desafios no dia a dia, ainda tem que lidar com gente torcendo contra a gente, né? Gente fazendo absurdos para ganhar força, mas não vão ganhar, não vou ganhar força, não. Então, mas bem lembrado, agora a gente vai ter que esperar as eleições do CONAD para a cadeira do autismo. A gente não pode concorrer inclusiva, porque a gente não tem CNPJ, a gente é nacional, a gente tem o nosso CNPJ, mas a gente não tem filiais, tem cinco regiões, eu acho. Nas 5 regiões, né? As filiais, e a gente não tem. Mas a gente nem pensava, a gente ia aceitar que tivesse lá, mas só eles não podem. Engraçado que eles tentam, sabe? Eles tentam se infiltrar em tudo que tem a ver com o governo, eles tentam se infiltrar para dar diretrizes de desconstrução de política para os autistas. Eles tentam, mas eles não vão conseguir, né? O bem vence o mal, só que eles dão um trabalhinho para a gente, dificultam a vida dos autistas e têm que ser denunciados. Espero que a gente se una para denunciar até o perfil deles, né? Chega de tantos absurdos, porque tudo que vem dali é absurdo. Inclusive eles estão aí perseguindo gente séria, né? Falando que vai processar quem falar a verdade. Bom, é a cara do PT, né? Vai processar quem falar a verdade. Ana. Eu fico me perguntando na cadeira de psicóloga se a gente está estudando as doenças da forma correta, porque inverteu-se o que é transtorno mental, o que é deficiência. A gente pensa que hoje a deficiência do ser humano ela é a emocional, onde quem deveria estar, se você não tem nada para oferecer de bom, pelo menos o discurso que a gente tinha é quem não ajuda, não atrapalhe, né? Fica na tua, não vem encher o saco, não vem prestar um desserviço para quem está tentando resolver o problema. Você não tem nada de bom para oferecer no lugar que seja testado, que seja realmente um método que já foi aplicado, que tem, né, algum tipo de confirmação para que haja uma substituição, falando aí dessa contestação de que o ABA, né, não deva ser utilizado. Então, qual é a oferta no lugar? O que de bom? Porque a gente está falando que é para oferecer algo de melhor para ajudar, para resolver. Se ficou defasado, ok. Mas a minha pergunta para você, Luciana, não sei se a sua experiência passa por aí, que é, talvez, não sei se foge um pouco, a gente está falando que hoje, até a formação dos profissionais tem assim, faça o curso não sei do que em não sei quantas horas e se torne especialista pagando apenas 12 parcelinhas de não sei quantos reais, sendo que a gente está falando que existem profissionais que pagam para entender, porque não é só a sensibilidade, não é só o entendimento, não é só o querer estar com essas pessoas para poder fazer um bom serviço. Você tem que estar tecnicamente preparado, porque uma pessoa que vai te morder, que vai te agredir, reativa, coloca em você uma reação natural, né? Então você tem que saber como você conduz. E a gente vê que hoje um monte de cursos são expostos aí para as pessoas consumirem e se dizerem aptas. E aí se tem um monte de clínicas abrindo, porque isso aqui abro parte de uma conversa com essa paciente, da discussão da qualidade dessas clínicas. Porque a gente está falando que limita o convênio para poder ajudar, e as clínicas é quem vão tentar dar conta, e o que a gente mais tem é passada de pano. Abre de qualquer jeito, forma quem quiser, porque não se tem mais o valor daquele profissional que estuda por anos para entender o que está fazendo e mais, ser responsabilizado por isso. A experiência passa por algo nesse sentido que você possa dar uma opinião. Aqui eu faço a minha crítica dessa palhaçada
que é essa formação porcaria, para não falar um palavrão aqui, e de termos clínicas que também não são qualificadas, contratam profissionais que não são profissionais, e a gente está falando desse agravante, que é de limitar ou negar a ajuda que poderia ser especializada, porque, além de tudo, eu sinto que vocês estão, a Deus dará, com profissionais que também diagnosticam errado, que tratam errado, que não têm paciência, que cobram uma fortuna, porque eu sei, porque Camila já confessou para mim situações que eu quero arrancar o meu cabelo para não, né, fechar o meu punho. E aí? O que você tem a dizer sobre isso? Porque eu não sou mãe de autista, não sou mãe ainda. Se eu tiver um filho autista, eu estou aprendendo com vocês. E eu já me revolto, eu não sei se eu seria uma mãe com cabeça no lugar, porque eu não bateria no meu filho, mas me seguro para dizer se eu não bateria em quem não é bom, no que tem que fazer, já que você estudou para isso. Ou abriu uma clínica para isso, né? A questão é que, assim, eu denuncio há muito tempo isso, que o autismo virou um comércio, né? É um comércio que fazem do autismo. Então, num comércio, se perde completamente a seriedade e a questão da saúde. A saúde ficou em último lugar. E quando você tem um transtorno como o autismo, que é uma questão tão séria, que você não sabe prognóstico, que não o próprio exame do autismo não é um exame clínico, é comportamental. Então, isso abre margem para muita subjetividade. Depois tem a questão de que todo pai e mãe quer o melhor do seu filho. E quando botam que o tratamento, né, que depende do tratamento para ele ficar bem, gera uma culpa enorme nos pais. Como é que os pais vão saber se o filho vai evoluir ou não, se o filho pode chegar a ser um nível 1 de suporte, se o filho pode falar, pode ter uma vida, né, plena de escolhas? Os pais apostam tudo que eles podem nisso, na cura do filho, cura entre aspas, né? Eu digo da evolução do filho. Então, quando você tem de lado uma coisa que é uma promessa, de outro, pessoas desonestas que só querem ganhar dinheiro, é o prato cheio. Então, o comércio do autismo. A gente vê neuro cobrando o quê? Consulta de R$2.000, R$3.000? Como que a gente chegou a esse ponto e ninguém denuncia? Ah, é porque é bom profissional? Não é, não. É um comércio, é um mercenário. Nada justifica. E a gente sabe que tem gente, muitos profissionais, enriquecendo com o autismo. E eles não dão nenhuma garantia de que aquele paciente, aquele autista, vai ficar bem, porque não existe essa garantia. E quem dá está mentindo. Porque depende também, cada pessoa é única, gente. Por melhor que seja o tratamento, haverá aqueles que vão fazer o melhor tratamento do mundo e mesmo assim vão ser nível 3, porque é a condição psíquica dele. E você, como psicóloga, Ana, você sabe disso. Agora, você pega uns pais mais simples, mais humildes, mais vulneráveis, que vende tudo para pagar um tratamento que o filho nem vai melhorar. Eu acho que a gente tem que ter muito bom senso. Eu acho que a gente tem que acompanhar, tem que dar o tratamento sim, mas saber que nem tudo depende do tratamento. O tratamento é o ponto de partida, é o essencial. Qualquer pessoa que seja contra é maluca, como você falou aí no começo. Antigamente, as pessoas que não tinham nada a dizer ficavam quietas. Hoje, as que não têm nada a dizer, elas criam perfis no Instagram. Exatamente. Elas criam perfis no Instagram e elas atiram a loucura delas para o mundo, para ver se encontra alguém parecido. E, infelizmente, encontra. Porque eu não sei se é mau caratismo puro e simples, porque sabe que está mentindo, sabe que sem tratamento não tem evolução, ou se é uma doença mais séria mesmo, que a pessoa se engana e quer passar para o outro que sem tratamento existe solução, porque todo mundo sabe que não, né? Não sei o que passa, para mim é uma incógnita, nem quero entender um ser desse, um ser tão nocivo para a sociedade, porque eu acho que, como você falou, né, você não pode ajudar, pelo menos não atrapalhe, fica na sua, fica quieto. Mas as pessoas que estão ganhando seguidores sendo completamente malucas, completamente contrárias a qualquer racionalidade. Então, o que eu tenho que falar para as mães é o seguinte, gente, elas não podem se culpar tanto.
Vai ter aquele filho que vai evoluir e aquele que não vai. E a aceitação passa por isso. E quando a gente fala assim, o nível 1 também é cheio de desafios. As pessoas acham, aí olha para o meu filho, oh, que vida boa, tá tudo tranquilo. Não é assim. É que a gente não expõe muitas das dificuldades que a gente passa. E não acho que deva expor mesmo. Cada família tem o seu funcionamento. E eu não me sentiria bem de expor o meu filho. E nem ele gostaria. Mas eu posso garantir para vocês que existem muitos desafios, como eu falei no início, de amizade, de namoro, de questão até de projeto de vida, de profissão, o que quer fazer da vida, né? Todos nós, como seres humanos, temos altos e baixos, e os autistas não são diferentes. Então, eu acho que o comércio do autismo, isso é que enoja a gente, né? Isso que a gente tem que combater, esse comércio de ver profissionais cobrando tão caro por um tratamento e convencem as famílias de que sem aquele tratamento ele não vai melhorar. Então, a família se desfaz de tudo por aquele tratamento, se sacrifica ao máximo e não tem retorno. É muito frustrante, muito frustrante. Então, o que a gente pode sugerir é que tenham bom senso, que conversem, que procurem outras opiniões, que não se culpe essa tendência, né, também, se não der esse tratamento, ele não vai ficar bem, e façam o que vocês podem, porque a gente sabe que também o SUS não dá conta da demanda, o plano de saúde agora está querendo pagar menos terapias também, justamente que a gente estava conversando, e no particular sai caríssimo, porque se fez um comércio, porque estão cobrando muito caro. Então, a gente tem que ter essa questão do excesso, combater o excesso. E cada autista é único, então cada um demanda um tratamento. O bom senso sempre, não se desesperar. Também tem aquelas famílias que se desesperam, e aceitar o filho como ele é. Amor incondicional é isso, e passa pelo filho com deficiência. Então, é a mensagem que eu posso passar para essas famílias. Lu, a Ana falou do valor. Vou te falar aqui de São Paulo, tá? Tive uma experiência péssima, por sinal. Hoje, meus filhos estão com uma neuro maravilhosa, cobram um preço justo, com direito a retorno e tudo, não tenho o que falar da doutora Adriana. Mas antes eu levei eles numa profissional que é influencer, e por isso eu peço para o pessoal tomar muito cuidado com o influenciador, que é o dono da verdade, que sabe tudo, que atende o mundo inteiro. Resumo da história, eu paguei R$5.000, Lu, por um dia com ela. Na lata. Que é o que eu fiquei com bronca da Camila, que eu falei, que tipo de profissional que cobra na lata esse tipo de valor que não permite que uma mãe possa parcelar. Enfim, desculpa, te roubei a faca, eu tô revoltada. Não, na lata, ela não ia atender se eu não pagasse, se eu não fizesse o Pix dos R$5.000. Tá. Que pena, só posso falar uma coisa. Se você tivesse me conhecido antes, você jamais teria caído nisso. Mas isso foi ano passado, para mim era tudo muito novo, inclusive eu peguei um empréstimo para poder... Mas é o desespero das famílias que leva a isso. É isso que eu digo. Quando você se aproveita do desespero das famílias, você não é uma pessoa do bem. Você não é uma pessoa boa. Você não pode se aproveitar. É a mesma coisa, você já viu paciente com câncer? Faz qualquer coisa. E a gente comparar autismo com câncer até faz um certo sentido. Porque é uma coisa que faz você ter, assim, momentos de loucura. E não vai mudar. Se mudasse, porque a gente vê casos de câncer, não é verdade? Que você vende tudo, paga tudo e a pessoa morre do mesmo jeito. Eu não estou nem dizendo que a pessoa não deva fazer isso, vejam bem. Mas, às vezes, é uma dificuldade que a gente tem de lidar com a realidade. Sim. Com a realidade da vida, que nem sempre o dinheiro vai pagar algumas coisas, tem coisa que o dinheiro não paga. O maior, não é verdade, Ana? Você, como psicólogo, dinheiro, saúde, gente. Não. Saúde é uma questão que a gente tem que parar de achar. Eu vendo tudo, eu pago aquilo e funciona, porque você pode vender tudo. É uma questão sua, mas não quer dizer que vai ficar bem porque você vendeu tudo.
Não quer dizer que você vai ter a cura porque vendeu tudo. E autismo nem cura tem. Eu sei que a tua intenção é que evolua, mas eu não estou culpando você por ter caído nesse golpe. Não, calma que a história piora. A minha história ainda piora. Além de eu dar os 5 mil reais para ela olhar o meu filho por um dia, que era um dia ali de análise e tudo, ela não testou ele para o autismo. E ela ainda testou errado e deu um laudo errado, Lu. Olha só. Eu levei ele em outros profissionais, o pessoal pega o laudo dela de 14 páginas e faz assim, juro para ti, fala assim, ó. Mas cadê a conclusão do laudo? Não tem conclusão. Aí eu falo, não sei, doutor, ela me entregou assim. Aí eles vão lá para frente, mas o médico pediu para testar para autismo. Eu falo, sim. Mas não tem conclusão e ela não testou para autismo, ela viu só a capacidade cognitiva dele. Mas era neuro? Neuropsicóloga, ela me deu laudo errado e ainda errou no caso do Matheus, ou seja, o Matheus perdeu, ela deu laudo do Renan errado, e quando eu pedi para ela olhar o Matheus, que é o autista não verbal, ela olhou, juro, Lu, ela olhou para ele, encostou aqui no braço dele, fez assim, ele não é autista não, me deixou encostar. E nisso, só piorando, quando eu levei numa profissional séria, ela bateu o olho nele e falou, ele tem estereotipia, ele anda na ponta dos pés, ele não fala, ele não desfralda, esse menino é autista. Sim. E aí eu fiz um monte de exames, enfim, ali, um monte de profissional que ela indicou, TO, psicopedagoga, para vir com um laudo sério, para ela assinar um laudo sério. Mas olha só, eu perdi 5 mil reais para a mulher olhar para minha cara e falar, não tem, de tocar no braço dele e falar, não, ele não tem nada, pode seguir tua vida. Como tu vê isso? Isso é um grande alerta, né? Isso é um grande alerta para os pais. Que dinheiro do consulta, o valor da consulta não significa que é um bom profissional, pelo contrário. Eu sou uma pessoa que, se vejo que o valor é muito alto, eu questiono, eu não acho bom profissional. Eu já acho que é mercenário, que faz da medicina ou da profissão dele, sei lá o que quer, um meio de ganhar dinheiro, e eu não aceito. Mas, assim, importante a gente falar, porque a gente tem de tudo. A gente tem erro médico de médicos bem intencionados, só que não são especialistas e não entendem. E aí eu acho que cabe a humildade de falar, olha, eu não entendo bem, eu vou passar para alguém que entenda. Isso aí é o médico que é bem intencionado. Nesse caso, teu não é bem intencionado, acho que é uma pessoa mercenária mesmo. Eu cobrar 5 mil por uma consulta, nada na vida justifica, nada justifica. Enfim, mas é influencer, então afastem-se disso, né, gente? Porque normalmente ou a pessoa trabalha ou ela é influencer. É difícil. E aqui eu estou dando um alerta, não estou dizendo que a pessoa não pode ser trabalhadora e ter perfil, não é isso, mas é muito difícil. Um médico mesmo, psicólogo, que trabalha e viver nas redes, é muito difícil. Até porque não é assim que a gente encara o nosso trabalho. E realmente, olha só, isso só reforça o que eu digo. Não é o valor da consulta que mostra o bom profissional. Então, procurem a gente dos perfis de autismo, procurem a gente no Instagram, a pessoa que tiver o diagnóstico, para conversar com a gente. Pode me procurar lá no @mendina_luciana, que eu indico profissionais. Eu conheço profissionais maravilhosos que estão há anos, que são especialistas em autismo, que cobram menos de R$300 a consulta. Então, para você ver que não é questão de verba, de valor, é questão de seriedade com a profissão, é questão de empatia também com as mães e compaixão, porque eu acho que uma pessoa que cobra esse valor, sabendo que a outra está super apertada, que vai pegar dinheiro emprestado, que vai fazer empréstimo em banco para pagar uma consulta, no mínimo não é uma pessoa boa, não é uma boa pessoa, não é uma pessoa normal. Então, eu questionaria muito até esse caráter dessa pessoa. É isso. É que eu fui assim, o pessoal assim, não, ela atende gente dos Estados Unidos, gente de outros países viajam para vir ver ela. Eu falei, essa mulher é a solução da minha vida, né? Atrasou o tratamento dos meus 2 filhos em 6 meses a 1 ano, assim, ó, tranquilamente. Mas foi um aprendizado, né? Agora ele sabe disso e... Quem sabe, não sei se você acha que vale a pena denunciar essa pessoa, assim, para o conselho, né?
já que ela é psicóloga, Conselho Regional de Psicologia, se é de São Paulo, é uma questão, uma coisa que eu digo que a gente tem que denunciar mesmo, porque a gente às vezes fica meio omisso nessa questão de denunciar, mas a gente tem que pensar que não é só a gente. Você saiu bem disso, mas outra pessoa pode não sair tão bem disso. Pode acreditar, nunca mais levar o filho para nenhum lugar e comprometer. E isso aí sim, né, se torna uma tragédia. Não saí bem, não. Eu fui levar o Renan agora, porque eu estava com o laudo dela, estava tranquila e estava desenvolvendo o ensino dele partindo desse laudo. E o menino só foi piorando, piorando, piorando. E esse laudo é de 2022. Eu cheguei aqui em São Paulo em 2021. Esse laudo é do meio de 2022. E aí eu peguei e falei, gente, tem alguma coisa de errada, tem alguma coisa de errada. Foi aí que eu levei na neuro do Matheus, mas nisso ele perdeu 2 aninhos aí de terapia completamente errada por conta desse laudo errado. Foi porque ele decaiu muito. E eu falei, cara, não é possível isso, eu vou levar em outra profissional. Foi aí que eu descobri que o laudo dela era completamente errado, era uma enganação. Puxa vida. Não, mas ele vai ficar bem. Se Deus quiser, vamos rezar sim, que rezar ajuda, tá, gente? Rezar sempre ajuda. Sim, com certeza. E assim, sempre parto do princípio que alguma coisa há de divino na tragédia. Menciono dessa forma porque, só fazendo um parênteses, aquele filme Você Acredita? Para mim, ele trouxe muito isso quando eu estava estudando psicologia hospitalar e a professora fez a provocação para como a gente deveria olhar e escutar as pessoas, né, nessas condições. Então, esse filme, para mim, ele faz uma provocação sobre por que a gente vive tragédias, né? Em nome do que a gente passa por coisas como essa. E a resposta, para mim, é para a gente poder evoluir. Evoluir como nós mesmos, porque alguma coisa chega para nós, e hoje, termos essa maravilha que é a internet, que outros, né, já que tem o besta que, como você falou, abre a boca para falar o que não presta, quem presta tem que também abrir a boca para falar. Então, esse tipo de situação acontece para que a gente possa fazer aquilo que precisa ser feito. Não ficar se rasgando de raiva porque aconteceu, mas usar essa força do que aconteceu para informar, porque aqui a gente faz, né, como eu falei, as lives para educar, para informar. Então, se vocês que passam por isso não contam, porque algumas questões eu concordo com você, Luciana, que precisam viver na particularidade, na privacidade, porque senão fica vitrine, né? Todo mundo acha que tudo tem que ser exposto, não tem absolutamente nada que você vive na sua intimidade, mas coisas como essa são informações que precisam chegar justamente porque tem mãe que está aprendendo como é que o filho está se comportando agora, tem mãe e pai que está resistindo porque é encaminhado para a escola regular e não deveria estar sendo encaminhado para a escola regular. Vocês quebram resistências para mostrar que, assim, tem gente boa e tem gente ruim. É tão óbvio, só que, assim, quando você está cego pelo desespero, para quem que a gente pede ajuda? Para quem já vive isso há muito tempo, que já conhece de cabo a rabo e já passou por N situações. Então, que seja, acabei de passar por isso, estou vivendo a vontade de quebrar em 10, partir em 10 essa pessoa, eu vou fazer melhor. Eu posso denunciar, como eu posso usar um canal para expor. Se vai expor o nome da pessoa, não sei. Mas poder contar, aconteceu desse jeito, a pessoa cobrou tanto, a pessoa me fez o laudo tal. Primeiro passo, não aceite um valor altíssimo para uma avaliação. Procure uma segunda opinião. A gente procura segunda opinião de médico, mesmo tendo convênio. Não gostei do jeito que ele falou comigo. Talvez o cara é até bom, mas do jeito que falou, não gostei. Vou procurar outro. Só que a pressa para resolver, porque a coisa está lá, né?
Tá fervendo em casa. Você precisa saber como ter o seu filho, dar amparo, dar continência, dar presença, ensinar o que ele precisa para ele poder se acalmar, para você se acalmar. Então, aí o desespero toma conta, e sim, a busca ali é pelo diagnóstico, é poder já dar um direcionamento. Então, eu acho que essas situações servem para educar as pessoas, porque o número aumentou. E também, na mesma proporção, gente que não presta e que é ruim, querendo tirar proveito dessa situação. É lamentável, mas existe. E para que existe tudo isso? Para que a gente possa fazer alguma coisa. Para a gente possa. Porque se tem gente que vai estar para cumprir o desfavor, a gente tem que estar fazendo o favor, né? De ajudar. A gente não pode ficar de braços cruzados. Não sei qual é a sua opinião, a opinião de quem está assistindo a gente, mas a verdade que eu vejo é essa: a gente está aqui para cumprir alguma coisa. A gente não está aqui de graça. Então a gente tem que fazer alguma coisa em relação a isso. Quer falar alguma coisa sobre, Lu? Não, concordo com ela. Eu concordei com tudo que você falou, né? Eu acho que sim, que a gente está aqui para aprender mesmo. Eu fiquei triste que a Camila não me conhecia antes, que eu teria ajudado ela, certamente. Mas daqui para frente a gente se ajuda, né, Camila? Que você precisar, e você também, Ana. Que as mães me procuram muito, e se tem um papel que eu gosto de fazer, das mães que me procuram no direct, que conseguem meu WhatsApp e falam, Lu, o que você acha disso, aquilo e tal. Eu sou muito sincera. E eu sempre penso muito na situação das mães, então eu sei que existe um mundo possível e eu não engano ninguém. Então eu prefiro falar, fulano, eu acho que é sério, que não... mas eu nunca vou dourar a pílula. Então, porque eu penso na criança. E às vezes eu aguento umas mães também difíceis, viu, gente? Tem mãe assim que eu penso, pelo amor de Deus, mas eu sempre penso que o foco é a criança. Quando eu penso que o foco é criança, eu fico de boa, eu falo tudo bem, porque tem gente que eu estou falando, eu amo a maioria que me procura, mas eu também já fui muito vítima de ingratidão de mães que eu ajudei muito e que se voltaram contra mim. Isso existe também. Pessoas que você ajuda e que são ingratas, mas faz parte da vida, como a gente falou. E a gente, até às vezes, umas amigas minhas, quando vem isso, falam, ai, não ajuda mais essa mãe. Ai, não. Eu falo, não, gente, eu vou ajudar do mesmo jeito. Eu só queria desabafar, eu vou ajudar do mesmo jeito, porque não é ela, é a criança que me interessa. Então, eu não levo nada para o coração, não. Eu acho que a pessoa que agride o outro sem razão, ainda mais quando a gente ajuda e nos agride, é uma pessoa muito problemática. Então, é muito infeliz, aí eu não tenho controle sobre a infelicidade alheia. Eu vou continuar ajudando sempre, porque uma coisa que eu sei que o diabo gosta é quando a gente é maltratado e a gente, eu fui maltratado, agora eu não vou fazer mais. É tudo que o diabo quer. Não, eu vou continuar sendo boa, vou continuar ajudando, vou continuar sendo como eu sou. O problema é do outro, não é meu. Eu não vou deixar de ser quem eu sou, de fazer o bem, porque alguém me fez o mal. O problema é dele. Inclusive, né, Lu, tem um caso na minha própria família. O meu pai entre aspas, porque não age como pai, já contei isso para a Lu, é psiquiatra do estado de São Paulo, poderia ajudar os próprios netos com terapia, né, Lu? E me deu completamente as costas, não ajuda em nada. Aí eu recorro à Lu para conseguir fazer minhas coisas. E tem que recorrer, porque rede de apoio é isso, né? Você, às vezes, você não sabe, mas você conhece alguém que sabe. Então, acho que até para desafogar um pouco essa angústia que vocês, mães de filhos, com as questões que trazem aí, vocês precisam de ajuda, né? A gente compreende, eu não sei, às vezes a Camila pergunta coisas para mim que eu falo, eu não sei, mas eu posso fazer, ou eu vou falar dentro do meu bom senso, do que eu escuto clinicamente falando, para falar, lembra que é uma pessoa que precisa, é uma criança, precisa que você dê presença. Eu vou no caminho que eu acho que é o sensato, né? Agora, não sei, vou perguntar para quem entende, porque eu não posso entrar em algumas searas. Mas se todo mundo puder esticar um pouco o braço e falar assim, mãe, calma. Sabe naquela situação de maternidade que não tem nada disso, que ai, que saco, a criança tá chorando, ai, que saco, essa mãe não faz... Por que você não fala assim, mãe, você precisa de ajuda?
Mãe, posso fazer alguma coisa por você? Mãe, você tem alguém para ligar? Que as pessoas, elas lavam as mãos. Então, pensa numa situação piorada, onde a pessoa ela cria mais desconforto, a mãe colapsa mentalmente, emocionalmente, já está num terreno para isso. E aí o outro vem com esse descaso, e a criança vai fazer o quê? Ela vai ficar assim, nossa, que adulto estranho, né? Nossa, ele reage estranho. Ela vai piorar. Sim. Ela vai piorar. A pessoa vai agravar o problema dessa mãe, desse filho, e ela vai embora. Então, galerinha, se vocês não podem ajudar, dá meia volta, vai para outro restaurante, vai para outra padaria, vai comer em outro lugar, vai fazer o passeio em outro momento, porque você já não vive esse problema. Agora, se você até fica lá enchendo o saco, faz alguma coisa, reverte isso e faz alguma coisa para ajudar, porque o mundo já está muito ruim. Você está sendo a parte, o elemento que está piorando. Então, não piora. Melhora, seja a parte boa, seja aquele que vai contribuir para as coisas prosperarem, porque você vai ficar nesse mesmo mundo porcaria se você ficar ajudando para piorar. Você vai continuar consumindo do mesmo problema que você planta. Você não está imune. Eu já sou da outra opção. E a Lu sabe, seja o tóxico você. Eu gosto de ser a tóxica. Se olham, eu respondo. Foi fogo no parquinho, Camila. Se me olham torto, inclusive isso aconteceu numa padaria lá na 9 de julho, o Matheus estava irritado, né, Lu? Sabe, né? Muita luz, Sim. muita gente falando, horário de almoço, padaria. Enfim, o Matheus começou a ficar extremamente irritado e entrou embaixo da mesa. Aí uma senhora olhou torto. Aí eu fiz assim, ó, quer me dar o Pix? Aí ela olhou e fez assim, não, a senhora está olhando muito é porque conhece. Se conhece que assim meteu, eu estou aceitando pagamento. A mulher calou a boca, saiu de perto. Seja o tóxico. É mais louca que eu. Seja o tóxico você. Se a pessoa não se toca e se meter na vida dos outros, né, Lu? Não sabe o que a gente passa, então tu seja tóxico primeiro, já põe a pessoa no lugar dele, não é, Lu? Mas isso aí é até uma fase. É uma fase tua, porque quando a gente tem há pouco tempo o diagnóstico, eu já passei por esse momento. E imagina, né? Eu passei nesse momento quando não se falava de autismo. Então eu via assim, as mães com medo que o Bernardo brincasse com os filhos delas. Aí eu chegava na defensiva e falava assim: olha, é mais fácil teu filho bater no meu do que o meu no teu, porque o meu filho é super amoroso. Ele é autista, mas isso eu vou te falar que também passa, viu, minha amiga? Você ainda está um pouco na defensiva, porque assim, ó, o olhar do outro não tem nem que te abalar, viu? Porque muitas vezes é por ignorância. E como eu digo que a gente vive nos excessos, sim, a gente também tem crianças que não são autistas, que são muito mal criadas hoje em dia, que as mães não educam. Então é muito fácil para uma pessoa de fora ela achar que é mais uma criança mal educada apenas. Entendeu? E quem sabe você mesma, né, se você não tivesse agora o Matheus, né, como autista, você olhar e achar, ih, que criança chata e mal educada. Porque nós também julgamos, entendeu? A gente também julga. Então, assim, mas eu te entendo que eu já passei da fase da defensiva. Hoje em dia, eu não estou nem aí mesmo, sabe? Porque eu vejo que muito é falta de informação, outro é que tem criança sem limite, que parece que é autista, mas não é autista. E aí a gente vai para a questão novamente de que autista ou não tem que ser educado. Ele tem que educar. Essa questão sensorial, não. Ele foi para baixo da mesa porque se assusta. E o Bernardo ficava embaixo da minha saia também quando eu era pequenininho, que se assustava. Mas não dê tanta bola para o que o outro pensa, porque não faz tanta diferença. E comece a dar mais risada, porque eu acho que essa questão de você falar é boa, mas você pode falar também de outra forma, falar, olha, meu filho é autista, mas eu soube do diagnóstico agora, eu ainda estou lidando com isso, ele não é mal educado não, ele só é autista, de repente até você desmontava mais essa senhora do que falando desse jeito. Né? Com a empatia, aí trazer ela para o seu lado, porque o que eu tenho feito é trazer mais as pessoas para o meu lado. Porque, como a gente fala, gente, nem a nossa família às vezes sabe lidar com o autismo. Como é que a gente vai exigir que a gente de fora saiba?
Então, não é muita incoerência, assim, de exigir que os de fora saibam lidar melhor do que a nossa família? A minha família lidou bem, só que eu já não tenho meu pai, né, que é avô deles, já faleceu, minha mãe também já faleceu, meu marido faleceu, então são tantos que não estão perto, que o que eu acho que é importante é que gostem dos nossos filhos, que gostem, que vejam o potencial deles, como eles são amorosos, como eles são queridos, e até para a gente explicar o que é o autismo para as famílias. Muitas famílias não vivem, e quem não vive a realidade não tem ideia, gente. Não tem. Lu, você tocou num ponto, desculpa, Ana, já vou te passar a palavra, que me veio agora. Essa é uma frase que eu ouço e eu gostaria que tu comentasse, porque eu fico puto. Tu falou que quem não vive não sabe direito, tal. Eu tenho 2 vídeos pedindo desculpa para as mães de autistas, porque eu falava isso também. Porra, não põe limite, não sei o quê. Ai, reclamam muito. E aí, quando eu comecei a ter contato com a realidade, eu fiz 2 vídeos me desculpando com essas mulheres e tudo. Uma frase que eu ouço muito, Lu, que me irrita, mas eu nem respondo. Antes eu respondia, agora eu nem respondo mais, que é para não perder a paciência, sabe? Nossa, mas ele é tão bonito, ele não tem cara de autista. Como é que tu vê essa frase? Porque isso me tira do sério. Mas aí eu quero entender também por que te tira do sério, porque não me tira, entendeu? Me tira. Antes eu respondia assim, e daí? Tu também não tem cara de imbecil, e é. E eu, Ai, meu Deus. Meu Deus, aí. A Camila é fogueirinha, Luciana. Eu falo que ela é dona encrenquinha. Mas, Camila, a pessoa, ela está elogiando o teu filho, ela não acha, porque na cabeça dela, aí a gente volta para a cabeça da pessoa, lembra o que eu te falei? Que a gente não tem controle sobre o que o outro pensa. Na cabeça dela, ela está dizendo assim, pô, ele é tão bonito, ele está tão bem, ele não parece autista, ela acha que ela está falando uma coisa boa para você. Ela está querendo dizer, pô, que legal, entendeu? Porque na cabeça dela, e provavelmente ela só pensa naquele autista severo, que quebra coisas, se balança, que se agride, que se machuca, ela está querendo fazer elogio. Então, eu não ia levar para o coração dessa forma. É isso que... Ela até fala, né? Ai, tá tão bem, nem parece autista. Gente, eu não me importo com essas coisas. Porque, assim, eu acho que o intuito, eu vejo a intenção da pessoa, tá? Eu vejo que é desconhecimento, é ignorância. Mas a intenção da pessoa é ser querida, é ser agradável, é dizer que meu filho está bem, a intenção dela não é pejorativa. E aí nisso eu acho que eu sou mais tranquila, porque, até como eu falei para você, quando minha neta teve diagnóstico, era um outro mundo, não se falava muito de autismo. E eu acho que a gente também, antes de pensar se os outros estão sendo preconceituosos, a gente tem que se avaliar se a gente não vive na defensiva, porque você vive, né, Camila? Você está sempre na defensiva. Aí até um elogio você leva para o coração. É que essa frase, tipo, dá uma impressão que a gente está exagerando, entendeu? Quando fala, o menino é autista, nossa, mas ele é tão bonito, nem parece, vai daí, tu não tem cara de idiota, e é automática as minhas respostas. Mas sabe o que é, Camila? Aí eu acho que eu posso contribuir com alguma coisa. Quando a gente pensa em transtorno mental na história, as pessoas com transtorno mental, aqui eu não estou falando de autismo, porque autismo é uma questão muito mais atual, mas eram pessoas totalmente marginalizadas, e pelo fato de serem marginalizadas, elas eram largadas, não tinha esse cuidado. Então, até a aparência, ela era de falta de higiene, você não conseguia nem ver uma pessoa porque ela parecia um mendigo. Ela era largada às traças, falando de muitos anos atrás, centenas de anos atrás, talvez, né? Então, hoje, a gente precisa desconstruir essa imagem de que a questão genética, ela venha acompanhada de uma questão mental. Talvez algumas doenças, quando a gente entra no aspecto de doença, venham com algumas características mais específicas, talvez, por exemplo, quando você pensa em síndrome de Down. É característico, não é doença, mas é característico, né? O aspecto físico. Agora, quando a gente pensa em outros, talvez para pacientes que são esquizofrênicos, não são bem cuidados. Tem uma questão da deformidade
da mandíbula, dos dentes. Os pais têm dificuldade para levar para cortar um cabelo, não tem a preocupação com qual é a preferência de roupa. Por quê? Porque normalmente são pessoas que a gente vê na sociedade que é escondida. E mãe de autista não esconde. Por quê? Porque não tem que esconder. Você não tem que esconder ninguém. E hoje a gente pode discutir com mais abertura essa parte, de poder falar assim, é dar dignidade. Dignidade é do primeiro fio do cabelo até a última unha do pé. De fora para dentro e de dentro para fora. Não tem mais uma... Não cabe mais uma ignorância de você não cuidar porque essa pessoa não vai ter noção e não vai se preocupar com a aparência dela. Porque você vai ser julgado se você não cuidar. Você vai ser processado, a criança vai ser tirada de você, porque você não está cumprindo com a lei de dar a ela uma condição para ela ser humana. Porque ela já é humana por si só. Só que a falta desse cuidado pode trazer desumanidade. Então, talvez, penso que são situações para educar, para conscientizar. Minha senhora, o autismo não tem absolutamente nada a ver com a genética. Uma coisa está separada da outra. O meu filho é lindo porque fui eu que fiz. A condição dele eu estou aprendendo a lidar. E espero que pessoas como você possam fazer o mesmo. Pronto. Se quiser dar resposta. Se não quiser dar resposta, também não dê. Mas em algum momento tem que ser dito. Porque senão a gente está abrindo para as pessoas poderem... Porque se idiota fala, o inteligente não vai falar, então a gente vai ser dominado por idiotas. Eu tenho cara de quem não vai dar resposta. Por isso, que a resposta precisa vir com conteúdo. Assim, vocês já estão numa condição vulnerável por estarem numa relação onde vocês estão aprendendo. Só que eu acho que vocês sabem muito mais, porque Deus não dá o filho que a mãe não pode dar conta. A sociedade é ignorante. A gente precisa de pessoas que se desdobrem para aprender e depois repassar. É para isso que serve o conhecimento, não é para guardar para a gente. Então, e outra coisa, né, que eu fiquei pensando, desculpa te interromper, eu acho que a gente tem que usar essa nossa missão, Camila, para atrair pessoas para o nosso lado, não para afastar. E se a gente começa a brigar com todo mundo, a gente só está afastando, porque essa pessoa mesmo que você fala isso, ela não vai gostar de você, ela não vem para o seu lado. Porque ela nem vai entender, ela vai achar tão, sabe, aleatório, que ela acha que está elogiando o teu filho dizendo que ele é bonito. Aí você age dessa forma, você não traz mais uma pessoa para entender o que é o autismo. Você afasta, entendeu, essa pessoa. E essa questão da Ana, que ela falou, é bem dita mesmo. A questão da deficiência mental é associada com a feiura, né? Deficiência mental. Então, as pessoas, ainda mais as mais antigas, mais velhas, vão pensar assim, ele tem uma deficiência mental, ele é feio. Aí vê que ele é bonito, vai falar, olha, ele é lindo, nem parece. A pessoa quer elogiar, porque ela tem na cabeça dela o que ela acha que é deficiência mental. E ela não está querendo agredir você, não. Isso é ignorância. Eu acho que, já que você tem resposta para tudo, a tua resposta pode ser uma resposta que atrai as pessoas, né? Que faça elas serem tuas amigas e que elas venham para a causa com a gente, falando, mas você vê, o autismo é assim mesmo, agora que eu soube e tal, porque a maioria fala por ignorância. A maioria não fala porque não gosta, porque tem raiva, ou porque quer o mal. A maioria, todo mundo dá palpite na vida de todo mundo hoje em dia. Então é natural que a pessoa se sinta no direito de dar um palpite. Mas eu vejo que, sem intenção de dizer que teu filho é lindo, quantas vezes eu não escutei também, quando eu falava, autismo, vou mostrar a foto do Bernardo. Aí, quando eu olhava, mas como ele é lindo, como se fosse uma surpresa mesmo. Como se a pessoa estivesse esperando que ele fosse feio. E eu entendia isso. A pessoa associa a deficiência mental à feiura, gente. Então, a pessoa, e quem sabe a gente também seria uma que associaria, né? Que ele é bonito mesmo. Então, mas isso aos poucos está mudando. As pessoas estão vendo, não, deficiência mental não quer dizer isso, como falou de características, né? Não é uma síndrome de tal, síndrome de outra coisa, tem várias síndromes do mundo, e o autista ele não tem uma cara específica. Não. Mas as pessoas estão aprendendo o que é autismo.
Então, acho que assim, você é uma voz muito importante aí em São Paulo, principalmente. Precisamos de você, Camila. Então, vamos botar uma dose de amor aí, na verdade. Bastante dose de amor, para ficar bem amorosa com as pessoas, para trazer as pessoas para o nosso lado. Não Olha, é, Luciana, Ana? eu trabalho, viu? Ela tem amiga, eu sou amiga dela, eu sou amiga com benefícios não sexuais, psicológicos, né? Que Tá, fica assim é claro bom. aqui essa frase. Ô, Eu Lu, Tá, tenho, Ana. amorzinho. já que você falou em amor, para a gente terminar, né? Já te segurei muito aqui, o combinado era 1 hora, a gente está 1h50. Voltando um pouquinho na educação, que eu lembrei de um caso de uma moça que o Conselho Tutelar foi para cima dela para tirar, inclusive, a guarda do filho autista, Uhum. porque a escola não dá conta dele, então ela teve que tirar ele da escola. Criança que não estuda, o Conselho Tutelar vem para cima. O Conselho Tutelar só não vem para cima de criança que está mexendo a bunda no TikTok, monetizando, fomentando a pedofilia. Porque de resto vem para cima de todo mundo. Como é que tu vê essa falta de opção que nós temos? Porque assim, se a gente deixa no colégio, nossos filhos são agredidos por conta dessa inclusão burra e não tem preparo e coitado do professor, tem que lidar com 40 crianças ao mesmo tempo, cada uma com uma demanda diferente. Aí não tem sala especial. E aí a gente é obrigado a levar para a escola, não dá para deixar em homeschooling. Como é que tu vê essa ação selvagem, essa ação opressora, sem o mínimo de empatia do Ministério Público, do Conselho Tutelar, em cima de nós mães, que queremos apenas proteger a segurança física dos nossos filhos, que são agredidos, inclusive, por exemplo, em terapia. O que dirá na escola? Como é que tu vê essa perda de guarda de uma mãe que quer proteger, enquanto a outra está expondo a criança ali, sexualmente falando, e o Conselho Tutelar, a gente não viu nada demais. Não, assim, eu acho que essa mãe que quer proteger, mas que não consegue deixar nesse colégio, tem que conseguir outro, isso é óbvio. Não dá para ficar em casa, gente. A não ser que seja uma orientação do psicólogo, do psiquiatra, do neuro, que às vezes eles podem orientar sim, que em determinado momento a criança não pode ir para a escola. Isso existe, ela fica 1 ano sem ir para a escola, porque naquele momento a terapia não seria vantajoso. Então, ela tem que conseguir um laudo. Eu acho absurdo que o conselho seja tão rápido numa questão dessa e tão lento em outras. A gente vê até crianças assassinadas, onde foi acionado o Ministério Público, o conselho e nada fizeram. Eu acho uma vergonha isso. Agora, também, a criança não pode ficar em casa sem ir para a escola. Tem que procurar uma escola de educação especial ou uma escola regular que o aceite, e aí, se também a escola não consegue, não fica com ele, tem que processar judicialmente, né, a Secretaria de Educação, porque não pode perder a guarda por uma questão que é da escola. A mãe está levando, mas o filho não consegue ficar lá. Então, alguém tem que arranjar um local para essa criança ficar. Não sei idade, não sei nada, que cidade. Se você quiser depois passar esse caso para eu ver de que forma a gente consegue ajudar, porque tudo na conversa a gente consegue resolver. Eu só acho errado, né, que o conselho seja tão rápido nesse tipo de questão, seja tão lento em outras, que são questões de vida ou morte. Que aí ele deveria trabalhar realmente. E vamos falar que os conselhos também têm seus lados, infelizmente, e muitos conselhos são ainda dominados pela esquerda. Então, a gente denuncia crimes como pornografia, como pedofilia, como, né, agressões, e parece que eles nada veem. Enfim. Mas pode passar esse caso que a gente vai tentar ajudar, tá bom, minha amiga? Tá no perfil da Lena. Ela que estava Tá. contando isso, eu vou catar o vídeo e vou te mandar. Tá no perfil da Lena, ela que fala muito também sobre salas especiais, né? Escola especial, sala especial. Lu, tem alguma coisa que tu gostaria de falar que a gente acabou não perguntando? Algum alerta, algum pedido? Eu vou te deixar em tela aberta, o microfone é teu. Não, só queria assim, agradecer essa oportunidade. No dia 17 de junho, a gente vai ter a apreciação dos vetos 38, 2 e 4, que são vetos que prejudicam as pessoas com deficiência. Quem puder estar aqui com a gente, aqui na Câmara, vai ser na Câmara dos Deputados, estarei lá. E que a gente possa conversar mais sobre autismo em todos os canais, em todas as redes,
porque é muito importante essa conscientização. Agradecer esse espaço, Camila. Obrigada. Eu que agradeço, Lu. Ana, quer falar alguma coisa? Sim, Lu, foi um prazer enorme estar aqui com você, ter essa conversa, poder fazer um pouco, né? Porque nosso papel às vezes é muito pouco perto da imensidão do que vocês fazem. É uma missão linda. A gente está aqui para poder fazer alguma coisa pelas pessoas que realmente precisam, as minorias que realmente valem, né? Que a gente arregace as mangas e se preocupe. Então, foi um prazer enorme. Muito obrigada por toda a sua contribuição, obrigada pela audiência, obrigada por estar aqui e oferecer, às vezes, um pedacinho do seu conhecimento, mas que ajudou muita gente a conseguir ter muita consciência sobre o que a gente tem de enfrentar aí nos próximos dias e para o resto da vida, né? Porque a história não vai mudar, independente, esperamos, torcemos para que o veto aí não aconteça, para que não aconteça aí a limitação, tão menos a negação, né? E que a gente possa fazer o do dia a dia, que isso também importa tanto quanto essa ajuda, sem dúvida nenhuma. Obrigada. Obrigada a vocês. Um beijo grande. Aqui na tela está o Instagram da Luciana, para quem quiser seguir, eu super recomendo. É aqui que eu plagio as informações para fazer os meus vídeos, então está aqui Mendina_Luciana, e também tem o @ do Inclusiva BR, que eu aconselho a todos a seguirem, mesmo que não seja autista, que não tenha filho autista, que não tenha parente autista, mas vamos largar a mão de sermos ignorantes e se inteirar um pouquinho do assunto, afinal são aí em torno do quê, Lu? 2 milhões, 3 milhões de pessoas autistas no Brasil? O censo botou 2,4 milhões, mas eu acho que estamos com quase 5 milhões já. Então, vocês precisam se inteirar para saber o que fazer para não pagar de babaca, né? Durante aí, quando vocês se defrontarem com algo do tipo. Quero agradecer a presença de todos aqui no InstaX, na TVD News, canal Silvio Navarro, e pedir para não esquecer de compartilhar, curtir, comentar, pode cortar, pode espalhar, marca a gente, só não tire do contexto, que aí é sacanagem. Então é isso, pessoal. Fiquem todos com Deus. Mega beijo no coração de todos. Beijo para vocês. Beijo, beijo. Tchau, people. Fiquem com Deus. Excelente semana. Amém.